Olá, gente linda! Estamos aqui hoje para falar sobre síndrome de burnout e o novo fenômeno Zoom fatigue. A síndrome de burnout é uma exaustão por conta do trabalho, mas é um excesso de trabalho acompanhado de sentimentos negativos, com frustração, falta de retorno ou um ambiente de trabalho nocivo. Porém, o Zoom fatigue é um esgotamento causado pelo excesso de videoconferência e não se associa a esses sentimentos negativos que acabei de citar na síndrome de burnout. O estudo realizado em 2017 aponta que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, perdendo apenas para o Japão. A presidente da ISMA, Ana Maria Rossi, afirmou que 32% da população brasileira economicamente ativa possui a síndrome de burnout, o nível mais elevado de estresse que tem em relação ao trabalho. E de acordo com a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, em 2018, houve um crescimento de 114% no número de benefícios de auxílio-doença concedidos às pessoas diagnosticadas com síndrome de burnout, em comparação com o ano de 2017. O aumento das notificações de casos fez com que a Organização Mundial de Saúde incluísse essa condição na classificação internacional de doenças, que é o CID-11, que foi apresentada no ano de 2018 e entrará em vigor no ano de 2022. E para falar desse tema, convidamos Paula Lessa Muniz, psicóloga, psicanalista, professora da FAMAT, pesquisadora e mestre em saúde coletiva. Eu queria começar perguntando para você, o que é a síndrome de burnout e em que consequências que ela ocorre? Então, a síndrome de burnout, ela faz parte de um elenco, né, de outros transtornos ligados ao estresse ocupacional, tá? E, assim, interessante falar desse assunto, porque por que será, né, que existe tanto... Por que teriam síndromes ligadas ao universo ativo? Eu fui fazer essa conta poder atual para vocês. Imagine, né, que no seu dia de 24 horas, tá? Vamos colocar isso como 100%. 50% desse universo, você passa 8 horas no trabalho e 4 horas de deslocamento. Quando eu falo de deslocamento, eu estou falando não só das idas e vindas para o trabalho, estou falando do tempo que você leva se arrumando, da refeição que você faz para poder ir para o trabalho. Então, só aí, 50% do seu dia está em função do trabalho, tá? Dos 50% restante, 17%, um pouco mais da metade, consegue usar esse tempo para lazer, né? O que é esse tempo para lazer? Ficar um pouquinho com a família, poder ficar com o marido, academia, religião, sentar ver uma novelinha, um jornal, enfim, 17%. Os outros 33% que sobram está dormindo. Ou seja, a maior parte do seu tempo vigil, né, em vigilância consciente, você passa no trabalho. Então não é à toa que vão acabar existindo síndromes, transtornos ligados ao trabalho. E aí o burnout é um deles, né? A característica, Leonice, mais importante do burnout é de você se sentir queimar, né? É muito comum, até quando você pesquisa síndrome de burnout na internet, você vai encontrar pessoas com uma cabecinha de fósforo queimando, né? Porque essas pessoas se sentem queimar. Então é muito comum dizer assim, minha cabeça está pegando fogo, me sinto queimar por dentro, estou me queimando completamente. Então o burnout é isso, ele tem essa característica, né, da pessoa se sentir queimar como um sintoma primordial, né, dessa síndrome. É a síndrome do esgotamento profissional. Quais os fatores de risco, detonadores, e quais as profissões que estão mais expostas a esta síndrome? Então, tem profissões, tipos de trabalho que vão ser mais suscetíveis e sensíveis ao burnout. Então, assim, eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de algumas profissões, mas no geral
são trabalhos que tenham um alto nível de exigência de metas, de cumprimentos de metas e trabalhos, né? São também trabalhos em que há um abuso da chefia, né? Há um abuso de autoridade, uma submissão exagerada do subordinado. Também são trabalhos que envolvam desvio de função. Você vai estar executando uma função que não seria para a qual você se capacitou. Uma outra questão também que amplifica isso é de você estar desenvolvendo muitas atividades ao mesmo tempo, então você começa a ter acúmulo de função. Então você não só está fazendo o seu trabalho, mas o trabalho de alguém, tá? E principalmente essa questão em relação à dificuldade de você lidar com a sua chefia, com a pessoa que está acima de você na hierarquia. Então, em geral, esses tópicos, né, eles acabam sendo maiores disparadores de síndrome de burnout. Agora, entre as profissões que estão no ranking que mais sofrem com esses transtornos, primeiro os bancários eles estão lá em cima, tem um índice de afastamento muito alto, entre eles bancários, professores, profissionais de saúde. Você vê, né, Leonice e Marcela, que nós estamos no bojo, né? Nós estamos no bojo. Pois estamos no bojo do burnout. Os professores, principalmente de ensino fundamental e ensino médio, né? São os professores que mais sofrem de burnout. Advogados, agentes penitenciários, pessoas que trabalham no mercado financeiro, enfim, são profissões que são mais ligadas, com mais possibilidade, não quer dizer que todas vão desenvolver, né? Todos os profissionais dessa área vão desenvolver, mas são profissões que estão mais suscetíveis ao burnout. Uhum. Quando a gente fala na síndrome de burnout, a gente fala síndrome, a gente está falando de um conjunto de sintomas, né? Uhum. Que caracteriza, não sei se eu posso dizer doença, né? Porque é uma síndrome, né? E quais são os sinais de alarme? Quando que eu tenho que começar a ficar alerta que eu posso estar já desenvolvendo uma síndrome de burnout? Não é mais um estresse comum, já está passando do limite, né? E o que eu posso estar fazendo no sentido de me recuperar? Ou chega a algum ponto que não há mais o que recuperar? Tem esse risco? Não. Você pode se recuperar sim, né? Um acompanhamento, tanto psicoterápico, quando necessário, psiquiátrico, pode ajudar muito nesse sentido. E, na pior das hipóteses, você muda de trabalho, né? Nem sempre as pessoas podem fazer isso, né? Elas podem largar o trabalho dela, mas às vezes tem situações que ficam, assim, insustentáveis, né? Ficam impossíveis quando você trabalha ou numa empresa ou com pessoas que não conseguem, né? Ter uma certa maleabilidade, flexibilidade em relação ao que precisa ser feito. Mas, assim, vamos a alguns indicativos importantes para você ficar atento. Em geral, a pessoa que está mais predisposta ao burnout, ela já começa a sofrer no domingo, porque está acabando o final de semana. Isso para a maioria das pessoas que trabalham de segunda a sexta, tá? Porque tem pessoas que vão trabalhar em regime de plantão, né, com escala e tal, e aí não vai ser a mesma coisa. Mas para a grande maioria, que trabalha de segunda a sexta, 40 horas, né, já no dia que antecede, né, o trabalho, você já começa a sentir um certo mal-estar, uma expectativa, o final de semana está acabando, vai ter a segunda-feira. Esse é o primeiro indicativo. O segundo indicativo, chega segunda-feira, é o seu pior dia da semana, é o dia que você está mais preocupado, né, com o começo, com o início disso. Então, esses dois fatores não quer dizer que você já esteja com burnout, mas ele já acende uma luzinha te dizendo, opa, tem alguma coisa errada na minha relação de trabalho, tem alguma coisa errada em como eu me sinto em relação ao meu próprio trabalho. Então, isso é uma coisa. A partir daí, conforme, digamos que a pessoa ignora esses sinais, né, ela passa adiante, aí começam outras coisas. Começa você a sentir uma exaustão emocional muito grande, precedida por dores de cabeça, muitas vezes falta de ar, tremores, sudorese, disfunções do aparelho gástrico, que são as gastrites, as esofagites, náuseas, você começa a ter uma irritabilidade aumentada e muitas vezes a labilidade afetiva também, que é a oscilação de humor. Não é à toa que a cabeça pegando fogo são as pessoas que estouram. As pessoas com burnout, elas estouram, né? É muito fácil.
Então, por isso que a cabeça está pegando fogo. E essas pessoas, elas chegam ao ponto, esses profissionais, né, de começarem a executar o seu trabalho e as relações de trabalho com profunda indiferença, como se ela ligasse num piloto automático e fosse. Né? Passado esses primeiros sintomas, lógico, não precisa ter todos eles, mas pelo menos eles precisam estar presentes na maior parte do dia, pelo menos de 3 a 4 sintomas desses que eu listei pelo período de um mês. Isso pode evoluir para uma depressão, que aí ficam situações mais complicadas, né? Comportamentos disruptivos, e aí sim você vai precisar de um afastamento do trabalho. Aí vai ter que ir a um psiquiatra, vai precisar de medicação, e vai precisar se afastar um pouco do ambiente para você poder recobrar seu bem-estar. Não sei se eu consegui fazer uma linha do tempo aí para vocês poderem terem uma ideia, né? Então, tem como você ver quando uma coisa está começando a não andar bem. Tem como você observar isso. É muito interessante quando você coloca essa questão do afastamento do trabalho, porque a síndrome de burnout, em 2018, ela subiu aí 114% dos afastamentos, né, do trabalho por auxílio-doença. No Brasil é o terceiro maior motivo que ranqueia, né, no Brasil de afastamento de trabalho são os transtornos mentais. Então, impacta diretamente na economia, né? Exatamente. Aí muito prejuízo nesse sentido. Eu fico pensando, às vezes, nos profissionais autônomos, né? Que às vezes está lá se segurando, né? E às vezes tem demandas e não consegue, às vezes, se afastar, né? E quando trabalho, não dá, nem sempre dá para pegar o auxílio-doença, né? Então tem também essa questão, né? A empresa, Leonice, que não afasta esse profissional para que ele possa se tratar, porque aí tem um engano, né, nisso tudo. A empresa pensa, não, vou deixar o cara trabalhando, porque se ele parar de trabalhar é pior para mim. Mas só que se ele continuar trabalhando, também há uma baixa produtividade, porque a pessoa começa a ter déficit de concentração, ela começa a ter distúrbio do sono em casa, então ela não dorme, ela tem insônia. Então, a produtividade dela em relação ao que ela tinha no passado, quando ela estava bem, cai drasticamente. Então, assim, é melhor cuidar desse profissional, cuidar desse ambiente de trabalho, né, e do afastamento dele para que ele melhore e retome com toda a potência, do que você ainda tentar segurar o profissional no trabalho. Sim. Que é o que muito acontece na profissão de bancário, né? Bancário acontece muito isso. Tem que ter muita atenção, né? E tem muita questão do presenteísmo aí, quando acontece isso também, né? A pessoa fica numa situação de baixa de concentração, de distraibilidade, né? Não é só o cansaço, a fadiga, né? Tem outras questões até cognitivas, né, que vai interferir. Ela passa a produzir abaixo do que ela poderia produzir. Porque aí começam lápis, no que você não se concentra, começam os lapsos de memória, e aí você começa a ter uma dificuldade em cumprir, né, com as metas, com as coisas com que o trabalho se propõe, né, com o que você precisa fazer, e não é bom para a empresa, nem é bom para o profissional. Mas ainda assim, a gente não pode também transformar a empresa no grande vilão da história. Tem empresas que cuidam muito bem dos funcionários e tem recursos humanos, né, tem um departamento de recursos humanos que costuma ter um cuidado em relação a isso. Agora tem outras empresas que não. É verdade. Paula, com o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, levou muitos profissionais a recorrer ao home office não planejado. Porém, a prática, acompanhadas por reuniões, aulas online, atendimento psicológico e a telemedicina, tem gerado aí relato de exaustão mental, e tudo isso gerou um novo fenômeno nomeado como Zoom fatigue. O que é esse fenômeno e por que devemos nos preocupar? Então, uma coisa importante de se explicar, primeiro, é que o Zoom fatigue é uma coisa que vem sendo dita, né, pós-pandemia, vem sendo inicialmente conceitualizada, mas ainda não é um transtorno reconhecido no Código Internacional de Doenças, tá? Para o CID-10,
Já o burnout está lá no 43,8, que é o síndrome de ajustamento do trabalho. Agora, o Zoom fadiga ainda não tem reconhecidamente um diagnóstico para a comunidade científica, mas já se fala sobre isso, porque com a pandemia começaram a surgir alguns sintomas, principalmente por conta da confusão dessa organização de home office. Para quem não estava acostumado a trabalhar em home office, a gente teve que fazer uma coisa meio mambembe, né? Tivemos que nos organizar da melhor maneira. E com isso, a distribuição do trabalho, um planejamento melhor das horas trabalhadas, de como você vai se distribuir nesse tempo, ficou prejudicado, porque a gente teve que fazer isso às pressas, de qualquer forma. Então, o que acontecia? As pessoas começaram a trabalhar mais e havia uma falsa ilusão de uma maior disponibilidade. Então, assim, se o funcionário, por exemplo, ou a pessoa está em casa, significa que ela tem mais tempo livre, o que não é verdade. Principalmente aqui, somos 3 mulheres, né? Então, assim, quem tem filhos, quem tem casa, quem tem animais de estimação, quem tem, enfim, N outras tarefas, né, fora ser profissional, a gente sabe que quando a gente está em casa, a gente trabalha mais, porque as demandas surgem, elas não são tão controladas como no ambiente de trabalho, que muitas vezes, quando você está lá na instituição, no lugar onde você trabalha, as pessoas sabem que não pode ficar ligando toda hora, ou que não pode te pedir alguma coisa, ou isso e aquilo. Em casa, não. Em casa é terreno livre, é todo mundo pedindo tudo ao mesmo tempo, trabalho, né, o trabalho rolando, e o seu chefe chamando você para videoconferência, né, toda hora, né, chamando você para uma videoconferência, como se você pudesse estar ali disponível o tempo todo. Então, o Zoom Fatigue, ele justamente é uma exaustão pelo excesso de concentração em videoconferências. Ou seja, você passa a ter que exercer uma concentração excessiva, olhando para essa telinha, né, do computador ou mesmo do celular, numa videoconferência. Isso no campo do trabalho, você pode colocar isso no futuro, talvez no bojo de um estresse ocupacional. Mas isso também pode acontecer por você estar o tempo todo conversando com as pessoas, ou mesmo assistindo lives, ou interagindo o tempo todo por câmera. Tá? Então, o Zoom fadiga é isso, é exaustão por essa interação por câmera que exige, né, um certo esgotamento nosso cognitivo para poder se manter alerta para realizar essa atividade. E é verdade, até porque a nossa casa, nesse momento de pandemia, passou a ser o que a gente desenvolvia de atividade no mundo externo, passou a ser dentro de nossa casa. Então, o restaurante que nós íamos, o barzinho que nós íamos, né? Então, passou tudo a ser dentro da nossa casa. Então, não foi só o home office, na verdade. Fazer compras passou a ser pela internet, mais ainda, né? Houve um volume muito grande, porque por conta do isolamento social. Então, meio que a gente tivemos que nos ajustar aí de uma forma não planejada. E aí, talvez esse fenômeno, daqui uns anos, ou daqui uns meses, possa até entrar aí no CID-10, né? Uhum. Interessante, assim, normalmente quando me pedem para falar de Zoom fadigue, eu falo de uma posição muito confortável, porque eu tive esse problema. Imagina assim, vou dar um exemplo para vocês da minha situação de vida, né? Eu atendo no consultório, então eu tenho todos os meus pacientes do consultório, eu sou professora universitária, então eu dei aula online, em toda a quarentena eu trabalhei, tá? E ainda tem as interações por lazer dos familiares, dos amigos, das lives que querem interagir com você. Então, na época mais extrema da pandemia, o meu celular me mandava um relatório. Acho que a grande maioria dos celulares, se você acessar lá, eles mandam um relatório assim, tempo de chamada, tempo de vídeo, tempo disso, tempo daquilo. O meu tempo de vídeo, a minha média semanal era de 12 horas diárias no vídeo. Ou seja, eu estava interagindo ou em atendimentos com os meus pacientes, ou em aulas, ou com pessoas, ou em lives, mais do que 8 horas de trabalho, que é o recomendável, né? Verdade. Então, o que acontecia? À noite eu tinha fortes dores de cabeça e comecei a ter lapsos de memória também. Tem muita gente que a gente ouviu muita queixa, a gente também atende, né, no consultório, de muitos pacientes, às vezes,
a queixa de que com o trabalho remoto eles estavam sendo mais sobrecarregados, trabalhando mais do que trabalhavam na empresa, né? Fora de todas as atividades domésticas, que é diferente. Você está na empresa, você vai lá para o seu cafezinho, você vai no restaurante almoçar. Em casa, você tem que dar conta de tudo isso aí também. Né? Então, assim, parece que houve até um certo, de certa forma, um certo abuso, né, de algumas empresas. De a pessoa está em casa, talvez por esse fator, né, que você falou. É aquela ilusão de que a pessoa vai ter mais tempo disponível. Então, vamos mandar seguir. Não, Leonice, tem uma coisa que eu acho que as pessoas também, às vezes, elas... Enfim, é um momento muito diferente, né? A pandemia pegou a gente assim meio que de assalto. Mas tem uma etiqueta, né? Por exemplo, você não vai visitar alguém 10 horas da noite, você não vai ligar para uma pessoa para falar de trabalho no final de semana, mas nesse momento de isolamento, parece que todas essas fronteiras se dissolveram. E, né, se dissolveram, assim, eu lembro que eu vivi umas situações, assim, às vezes de alunos me ligando 9 horas da manhã de sábado, de domingo, que são dias que normalmente a gente fica um pouco mais na cama, né, que a gente descansa, mas nem os culpo por isso, porque as pessoas estavam extremamente ansiosas, mas houve, assim, uma certa diluição daquilo que era profissional, daquilo que era privado, momento privado. E aí, a sensação que eu particularmente tinha, e ouvi isso do relato de várias pessoas, e por isso meu interesse pelo Zoom Fadiga, eu fui estudar, porque eu queria entender o que eu estava sentindo, né? Eu falei assim, nossa, tem um monte de gente que não está trabalhando, está angustiado, está com problemas, né, com relação a isso, e com razão, e eu estou mal porque eu estou trabalhando, estou fazendo tudo. Como assim? Eu devia estar mais tranquila por eu estar fazendo de casa, numa situação dita, né, aparentemente mais confortável, em que eu não estou me deslocando, nem tampouco me gastando para deslocar. Então eu quis entender, né, o que estava acontecendo também para explicar aos alunos. Então foi difícil, foi um momento assim bem complicado para todo mundo, até se estabelecer uma etiqueta, um certo limite, cada um encontrar também dentro de si aquilo que é possível, poder dizer não um para o outro, olha, eu não vou poder assistir a sua entrevista, ou a sua live, ou eu não posso agora fazer isso porque eu estou cansada. Foi difícil, né? Porque era novo para todo mundo. Mas eu acho que agora já está entrando mais ou menos num certo eixo isso. As pessoas já estão voltando um pouco mais à normalidade e respeitando um pouco mais esses limites. Então isso, pelo menos, é uma coisa boa, né? É um horizonte. É verdade. É verdade. Então, a gente analisando assim, existe uma diferença assim, fundamental. Qual que é exatamente a diferença que daria dessa decisão fadiga, né? E da síndrome de burnout? Poderia a pessoa chegar na síndrome de burnout? Começando com uma fadiga assim, por conta do... Então, não, foi uma excelente pergunta, Leonice, assim, que você colocou. Porque, assim, embora se pareçam em alguns aspectos, e até tenham sintomas parecidos um com o outro, são coisas diferentes. Porque, assim, a exaustão por videoconferência, ela pode ser profissional, mas ela pode ser também porque você está o tempo todo atendendo demandas familiares, demandas de amigos, ela pode ser por outros motivos também, não necessariamente só pelo trabalho. Quando ela acontece em relação ao trabalho, aí você já começa a caracterizar e buscar ali se há um abuso de autoridade, se há um excesso de demandas do trabalho. Então você pode encaixar o Zoom Fadigue dentro, né, de um estresse ocupacional se a interação por videoconferência excessiva estiver muito relacionada ao trabalho. E é um abuso da liderança, um abuso de poder, excesso de tarefas, né, de metas a serem alcançadas. Mas você pode ter Zoom Fadigue também por pessoas que vivem muito tempo nessa interação por videoconferência online. Tá? Eu não sei se eu esclareci bem a diferença, mas o burnout não precisa ter videoconferência, né, para você poder diagnosticar o burnout. Ele pode acontecer... videoconferência e ele é exclusivamente ligado à situação do trabalho, né? Do trabalho. Está ligado ao trabalho. O Zoom Fadiga, ele pode também se ligar ao trabalho quando se tem muito videoconferência no trabalho, mas ele também pode acontecer numa outra forma de interação, que é família, tem gente que tem familiar em outro estado, em outro país, aí toda hora a pessoa quer falar com você,
né, amigos. Então, essas demandas, elas também podem levar ao Zoom Fadiga. Tem esse nome por causa do aplicativo que no início foi o que mais bombou, que foi o Zoom, né? Então, na época as pessoas usavam muito o Zoom, e aí entrou esse nome fadiga de Zoom, ou seja, fadiga de videoconferência, porque estava muito intenso, né? As pessoas se falando e querendo conversar. A tecnologia, ela é boa, tá? Ela tem coisas boas, mas também ela pode ser usada de maneira excessiva, né? Ou com uma intenção que não é boa, e aí sim pode trazer prejuízos. Eu costumo chamar de um excesso de acesso aos excessos, né? A gente tem infinitas possibilidades aí pela internet, infinitas possibilidades com a tecnologia, né? Que a gente não conseguiria nunca dar conta de um milésimo disso, né? Então, a gente tem acesso a esses excessos, né? Então, excesso de acesso aos excessos, né? E se a gente não vir nessa roda aí, realmente fica complicado para descer, né? Verdade. Temos que ser cuidadosos com os nossos excessos, né? Para que isso não nos leve a transtornos, não nos leve a problemas. Paula, tem como prevenir o Zoom Fatigue? E como os RHs das organizações podem implementar para que este fenômeno não afete tanto os seus colaboradores? E tem uma outra questão. Como também os RHs das organizações podem também aí, criar meios para que a síndrome de burnout, né, ela seja preservada dentro da empresa, né? Que ações elas podem implementar dentro da empresa? Para evitar, né? Evitar o burnout. Isso. Bom, muito bom trazer esse ponto, né? Porque, assim, não basta só a gente conhecer aquilo que acontece, mas a gente precisa também criar maneiras de lidar, né, com isso que acontece. Então, esse ponto que você levantou agora, Marcela, é muito, muito relevante. O RH é um lugar muito importante dentro da empresa. As pessoas tendem, às vezes, a não ver o RH como sendo uma parte muito importante, né, dentro da empresa. Assim. Isso no senso comum, tá? Mas, para quem conhece, né, o que o RH faz de verdade, né, inclusive é uma área muito fecunda da psicologia, onde os profissionais da psicologia podem desenvolver um trabalho muito bacana, ajudando essas pessoas, ali existem N possibilidades de você poder estar melhorando a vida das pessoas no trabalho. Se você tem uma pessoa mais satisfeita, uma pessoa mais feliz, tranquila, leve e engajada no trabalho, é lógico que você vai ter um resultado melhor. Muito mais do que aquela pessoa estressada, pressionada, aquela pessoa não estando bem para desenvolver sua tarefa. E aí é onde o RH entra. Ele é um certo olho, ele tem um certo olhar em que ele vai estar observando como é que essas pessoas transitam entre os seus afazeres, né? E como é que o estado emocional de cada uma vai estar interferindo nesses afazeres e na convivência entre as pessoas. Então, existem políticas que o RH implementa, né, de estar sempre chamando os funcionários para conversas, treinamentos, capacitações, levam as pessoas para... Agora está difícil fazer isso, mas algumas empresas levavam as pessoas para um lugar, para um hotel, para que elas passassem por uma vivência em que elas pudessem trabalhar questões emocionais. Então, quando o RH ele é engajado, é um RH bem engajado, é valorizado dentro daquele espaço de trabalho, ele consegue desenvolver políticas de prevenção ao burnout ou rápida identificação ao burnout e desenvolver linhas de estratégia para que aquele funcionário possa se tratar sem prejudicar o ambiente dele de trabalho e ele podendo retornar e ser bem recebido pelaquela equipe. Porque há também o preconceito dos próprios profissionais que ficam trabalhando com aquele outro profissional que adoece, principalmente ligado a um transtorno mental, do tipo assim, isso é bobagem, né? Transtorno mental é frescura, ele não gosta de trabalhar, né? Ele não leva, ele não quer pegar no pesado, né? Então, a pessoa que adoece, né, por um transtorno mental, muitas vezes ela demora a
pedir ajuda, né, ela demora a notificar o RH a respeito do que está acontecendo na função dela, porque ela tem medo do que os outros vão pensar, de como vai ser julgada, e se a empresa vai interpretar aquilo como se ela não está querendo trabalhar, né, não está querendo fazer a função dela. Então, o RH, sim, tem um papel fundamental e ele pode desenvolver estratégias de acordo com cada tipo de profissão e a fazer, né, ligado àquele trabalho, para que a pessoa possa criar medidas de defesa, né, medidas de defesa e cuidado em relação ao burnout. Esse é um ponto. Em relação ao Zoom Fadigue, que você me perguntou, tem algumas medidas que são assim mais diretivas e fáceis da gente adotar, e mesmo o RH pode fazer isso sem muita estratégia ou planejamento para isso. Então, primeiro, lógico, tentar limitar o número de videoconferências que você faz e de reuniões para resolverem coisas, porque às vezes tem reunião da reunião, né? Vamos fazer uma reunião para decidir o que a gente vai falar na reunião, né? Então, assim, delimitar o número de reuniões, fazer intervalos entre essas reuniões em videoconferência, intervalos longos em que a pessoa possa descansar, porque assim, uma coisa que ninguém se dá conta, ficar olhando para essa tela resseca a vista. E no que resseca a vista, isso é um facilitador para que você lacrimeje, você fica tentando lacrimejar mais na frente esse ressecamento provoca dor de cabeça. Então, poder ter esses intervalos é muito importante, por exemplo, para essa questão da vista. Deixar disponível colírios e lubrificantes, para que a pessoa possa pingar se ela tem aí uma atividade que envolve muita interação por videoconferência. Protetor de tela no computador, né, no computador ou mesmo no celular, para diminuir a luminosidade, porque essa luminosidade também afeta o nosso psiquismo, né, ela também produz mal-estar. Então, quer ver, coisas que são básicas, né, que o RH poderia estar fazendo. E também poder aceitar, poder informar a todos da equipe que a pessoa ela pode se recusar, ela pode, olha, naquele momento eu não me sinto bem para fazer uma videoconferência. Pode ser uma audioconferência, ou pode ser uma troca de e-mails, ou pode ser a gente conversa pelo WhatsApp, né? Enfim, deixar com que os funcionários possam ficar um pouco mais livres em relação à escolha da interação, né? De como que a pessoa se sente mais confortável e disponível naquele momento para interagir. Então, isso pode ajudar, né, a diminuir a intensidade desse contato, e no que diminui a intensidade, você vai ter menos sintomas, né? Você vai ter a pessoa menos fadigada, a pessoa menos exaurida, a pessoa menos cansada por conta dessa interação. É muito importante o RH ter esse papel dentro das organizações de cuidado, né? De cuidar dos colaboradores. E quando, de fato, eles conseguem ser atuante, isso é bem possível de acontecer, né? Todas essas ações aqui que você colocou. Daí a importância da psicologia, né, Marcela, no RH, de você ter profissionais da psicologia trabalhando no RH, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Muita. E não só, desculpa, não só os profissionais que trabalham dentro do RH da empresa, mas profissionais que trabalham com a psicologia institucional, que ele vai lá e ele dá consultoria, e ele dá treinamento, e ele ajuda também nesse sentido a empresa, né? Porque às vezes aquele profissional que está no RH da empresa, às vezes a demanda dele também é muito grande, né? Que ele tem que dar conta de algumas outras coisas ali, né? Das atividades da empresa, né? E às vezes também, muitas empresas podem recorrer, né? Aos profissionais de psicologia que prestam esse serviço também. Esse papel da consultoria é muito importante mesmo, Leonice, porque ele oxigena, né? Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhares engessados por conta da rotina, e aí um olhar de fora traz uma certa brisa, né? Um frescor, faz a gente pensar, é muito bom mesmo. Sim, e na verdade, o psicólogo dentro do RH, ele está ali muito mais fazendo um trabalho de recrutamento e seleção do que ter esse olhar ampliado, né, para a organização.
Muitas vezes é o que ele consegue fazer. Às vezes ele fica restrito, às vezes é um trabalho em departamento pessoal, né? E às vezes o consultor, ele consegue ir lá, né, com uma visão mais ampla, né? E consegue, que nem você falou, vem com uma visão de fora, dar uma refrescada ali, inclusive para o próprio profissional de psicologia que está na RH. E acho que isso é muito importante, né? E também não vai lidar somente com os funcionários ali mais subalternos, né? Vai estar lidando também com o próprio pessoal da diretoria, gestores, enfim, né? Também precisam, às vezes, de orientação. Não, é verdade. Agora eu queria saber o seguinte, né? Como que o Zoom fatigue, né? Desculpa. Zoom fatigue. Zoom fatigue. Ele pode trazer consequências negativas para o marketing, né? Especialmente o digital. Então, tudo na vida precisa ter o seu equilíbrio, né? Propaganda demais, marketing demais pode não ser bom, né? Pode acabar sendo excessivo, e de menos também. Então, assim, você pode usar e deve dos recursos que a tecnologia dispõe. Poxa, que bom poder. Hoje em dia eu não preciso mais me deslocar para os Estados Unidos para poder fazer uma reunião. Eu posso fazer com uma pessoa aqui agora, por uma videoconferência. Então, saber como e por que usar a ferramenta é o grande X da questão. É o que vai fazer com que a ferramenta ela possa ser bem vista. Agora, se eu pego essa ferramenta e eu passo a usá-la para tudo, é claro que alguma hora eu vou incorrer em algum erro, e o excesso é um deles. Né? No mínimo, é um deles. Então, assim, isso pode prejudicar o marketing no sentido de que todas as interações passem a ser dessa forma e haver uma exigência muito grande para que todo mundo se habilite a esse tipo de interação, que eu acho que nem é para todo mundo, nem é para todas as profissões. Eu acho que é para quem quer e para quem acha que se adapta ao seu trabalho, mas não deveria ser uma coisa obrigatória. Agora todo mundo só vai se comunicar assim, só vai resolver assim, só vai fazer assim. Essa imposição, essa pressão, né, de eleger uma ferramenta para tudo, esse é o grande problema. Isso é o que faz com que as videoconferências, os recursos tecnológicos acabem tomando uma conotação ruim, quando eles se tornam obrigatórios, quando eles se tornam a única forma de interação. Então, seria negativo nesse sentido. Agora, se as pessoas puderem usar de forma adequada, com medida, é igual quando surgiu o telefone. Todo mundo devia achar que você podia fazer tudo pelo telefone, né? Então, sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas abraçam aquilo como se fosse a salvação do mundo. Lembra quando surgiu a televisão, né? A própria organização da sala, um sofá, né, de frente para uma televisão, de uma certa maneira aquilo ali trouxe um ruído no que seria a família tradicional. As pessoas pararam de conversar à mesa e todo mundo passou a comer olhando para a televisão. Então, isso também é um excesso. Não quer dizer que a televisão seja ruim, é um mau uso, né, dessa tecnologia. É você abrir mão de certos ritos de convivência, de certos momentos de socialização, para eleger, né, a tecnologia como uma coisa única, importante e fundamental de interação. Então, saber mediar isso é uma coisa importante. Acaba, na verdade, havendo aí trocas de papéis, né? A tecnologia, em vez de ser uma ferramenta, passamos a ser uma ferramenta da tecnologia. Nesse sentido, Exatamente. Nesse contexto de excesso de uso. Exatamente. É claro que nesse contexto de pandemia, né, fica claro que não tinha muita outra alternativa que não usar a tecnologia, né? Trabalho à distância, tudo à distância, né, que nem a Marcela falou no início. Então, ficou meio sem saída. Mas agora a gente já está aí saindo alguns retornos e tal. Então, eu acho importante alertar as pessoas para não fixar só nisso, né? Vamos, assim, quando tudo isso passar também... eu vi uma pesquisa que diz que 60% mais ou menos das empresas entenderam que tem muito benefício no trabalho remoto e que talvez vão continuar com o trabalho remoto, porque diminui custo e tal. Então, acho que isso é uma coisa, como você falou, calma aí, né? Vamos com cuidado e com calma, porque
no período de pandemia não tinha realmente outra alternativa. Né? A gente tinha que manter o isolamento e foi o que a gente tinha. E que bom que tinha, né? Que bom que tinha essa ferramenta que a gente podia usar. Muita gente não perdeu o trabalho por conta disso. Mas vamos repensar, né? A gente, em algum momento, a gente vai retornar. Já está começando a ensaiar esse retorno. Então, que a gente não fixe só nessa forma de relação, só nessa forma de trabalho, porque também traz alguns prejuízos que a gente também precisa estar atento. Há uma tendência agora nas grandes empresas, né, no mercado de trabalho, de transformar muitas profissões em home office, tá? Então, assim, se isso de fato for acontecer, se essa migração, né, do presencial para o home office se der de uma forma muito grande, em várias funções, em várias empresas, vai ser preciso pensar toda a lógica de trabalho, toda a forma de construção e constituição do trabalho. Porque, assim, não é pensar que, opa, como teve a pandemia e todo mundo trabalhou 12, 14 horas, 20 horas, porque ficou meio confuso na pandemia, vamos aproveitar essa disponibilidade agora para fazer disso uma regra. Não, não é bem assim. Mesmo o trabalho home office, ele precisa ter regras bem estabelecidas, limites, uma certa etiqueta profissional, para que você não fique 24 horas trabalhando. Porque senão, uma hora é igual o carro batido, uma hora a bateria vai arriar. Se ela ficar ligada o tempo todo. Provavelmente a lei trabalhista vai ter que acompanhar isso aí para poder implementar novas leis, né? As leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho, os próprios sindicatos. O Ministério já não tem mais, né? E com relação às leis, cada vez a gente está mais caminhando para o acordo aberto entre funcionário e patrão, né? É isso que está aí sendo estabelecido agora. Né? A gente ainda tem, né, as leis que já teve reforma e o que caminha para que haja cada vez mais olha, o governo meio que não vai se meter muito, mas vai ter um acordo direto, né? E também tem aquela ilusão, né, de quem trabalha remoto, que é o que a gente vê mais ou menos, às vezes em filmes, né? É aquela coisa, né? Olha que bom trabalho remoto, eu posso trabalhar viajando, eu posso estar numa praia trabalhando, né? Não é bem assim que acontece. Eu preciso ter toda uma questão ergonômica para se pensar, né? De espaço, de privacidade e, como você falou, desses limites, né? De regras, né? Para ter um trabalho. É um trabalho, né? Não dá para a gente pensar que seja diferente, né? E para algumas profissões é até mais estafante que outras. Então, por exemplo, eu que sou professora, né, quando eu tenho que interagir por videoconferência, eu peço sempre para que os alunos fiquem com a câmera aberta, o que nem todos fazem, tá? Porque, assim, é muito complicado você ter a mesma vontade, o mesmo engajamento se você está dando aula para um monte de bolinhas, né? Então, você está ali interagindo com bolinhas, né? Então, isso é uma coisa que desestimula, né, já te desanima um pouco, a sua aula já não vai ter a mesma pegada, a mesma animação de sempre, porque o afeto é importante, a troca de afeto é importante, né, até mesmo em algumas profissões, você precisa desse olhar, né, algumas de estar perto, outras até dá para você fazer à distância, mas para quem trabalha em cuidados direto, né, com pacientes, por exemplo, na área hospitalar, ou mesmo em cuidados de reabilitação, não tem como você fazer isso o tempo todo somente por câmera, né? Você em algum momento vai precisar ter essa troca afetiva. Então, não acho que todas as profissões vão conseguir migrar para esse espaço, não, mas muitas, eu já tenho notícias de muitas empresas grandes no Rio e em São Paulo, que já estão migrando para esse trabalho de home office, né, para os funcionários trabalharem em casa. Mas vai precisar aí uma reestruturação de tudo que se entende a respeito do que é trabalho, para que essas pessoas não pirem, porque já tenho também notícias de psiquiatras que estão diagnosticando síndrome de burnout em home office. Né? E mais curioso ainda, pedindo o afastamento da pessoa do home office, tipo, olha, essa pessoa está afastada por 15 dias e tal, do home office, ou seja, você não pode chamá-la nem em casa, olha, né? Para você ver como uma coisa... É muito interessante isso.
É muito interessante. Se tem que ser implementado esse trabalho de alguma forma, tem que ter estrutura. Desde a cadeira que a pessoa vai sentar, até o horário que ela vai ter que trabalhar, né? Com limite, com regras e com respeito ao humano. Vocês querem ver uma coisa que a gente nunca pensou, né? Agora, os profissionais de arquitetura, sempre que fazem um planejamento de uma casa, eles estão considerando o home office. Tem que ter um lugarzinho em que a pessoa possa trabalhar. Então, já mudou. Já mudou. Né? O trabalho já entrou dentro da sua casa. Você já começa a pensar na ergonomia, no conforto, num lugar para você poder trabalhar de casa. Então, a sociedade vai mudar bastante depois dessa pandemia. Nós vamos ter aí muitas mudanças. Que possamos ser sábios, né? Sábios em poder administrar e organizar bem todas essas mudanças. O equilíbrio, né? Paula, obrigada pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite, de estar aqui no nosso canal falando sobre temas muito importantes e que quase a gente não ouve, né? Na verdade, falar. Síndrome de burnout é a terceira síndrome de afastamento do trabalho e quase a gente não se ouve falar de uma forma expansiva, na verdade, na nossa sociedade. Tem profissionais, tem trabalhadores que nem sabem que existe essa síndrome, porque é pouco passada informação sobre este tema. Isso mesmo. A gente tem essa oportunidade de estar levando essa informação para as pessoas, né? E, claro, né? Através de uma pessoa que é especialista e que sabe muito bem, fala com muita propriedade sobre isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho, a Marcela, que já é uma querida, uma querida no meu coração, a Leonice, que eu acabei de conhecer, mas também vai virar uma querida, né? Um prazer estar falando aqui no canal de vocês. Estou vendo, eu tenho observado e tenho assistido e visto o movimento que vocês estão fazendo, que é bem bacana, né, em relação a estar informando, a estar trazendo coisas novas para que as pessoas pensem, reflitam sobre isso, principalmente do papel da mulher, da psicóloga, né, de como que isso tudo influencia e pode estar ajudando, né, a nossa comunidade, a própria sociedade a pensar assuntos importantes. É um prazer ser convidada aqui de vocês, estou muito feliz. Eu demorei um pouco até para a gente conseguir fazer isso, porque eu também estava passando por problemas. Eu também, as pessoas esquecem que o profissional, ele é humano, né? Mas o profissional também tem seus problemas, né? Como eu mesmo falei, né? Eu também estava com dificuldades com essa interação tecnológica, mas assim que eu me vi bem, eu pude estar estabelecendo contato aí com todo mundo para poder estar falando. Então é um prazer poder estar falando desse assunto aqui com vocês, informando as pessoas sobre isso, de que você pode vir a sentir isso e não é o fim do mundo. Tem formas de você cuidar disso, se tratar, né, a respeito do Zoom fatigue ou mesmo da síndrome de burnout. E o importante é você ter boas fontes de informações, né, boas fontes de que possa estar explicando a você e te dando orientações reais a respeito de cada síndrome, de cada transtorno, cada forma de adoecimento. É isso aí. E sempre que tiverem dúvida, buscar profissionais da área da saúde mental, né, que são os mais aí profissionais que possam contribuir de uma forma mais afetiva e assertiva nessas informações. Verdade. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem lá meu Instagram, @PaulaLessa, com 2 S, Muniz. Paula Lessa Muniz, com Z. Aí você... Na descrição, ó. Do nosso vídeo. Espero que as pessoas realmente sigam mesmo, porque tem bastante informação muito legal. A Paula é especialista, vai poder estar dando essas informações, esse apoio para todo mundo. Inclusive, na página do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, eles recomendam um post meu sobre síndrome de burnout. Eu atendi muita gente na área bancária, então acabei escrevendo alguma coisa a respeito disso. Quem quiser conhecer um pouco mais, acesse lá a página do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Isso aí, procure quem é a autoridade no assunto. Vai estar aqui na descrição, tá bom? Tá bom. Beijão, muito obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, queridas.
Obrigada pela oportunidade, tá bom? Espero estar mais vezes com vocês. Ah, com certeza. Tchau, tchau, Paula. Tchau.